Em relação a Luiz Henrique, tá? Existe proposta do Corinthians pelo Luiz Henrique do Betis. Tem coisa que não dá para falar. O meu timão confirmou essa informação e também deu essa informação, tá? O Rubão mudou a voz, falou não é nada concreto, depois eles acabaram falando, não tem nada. Eu garanto, existe negociação entre Corinthians e Luiz Henrique. Ou vocês acham que eu acerto 90% e vou errar 10%? Eu tô dando informação, não tô dando opinião, não tô brincando. Então, Luiz Henrique existe, tá? As minhas fontes estavam aqui também comigo em on, falando, não desistiram ainda, tá? Não desistiu, só que é um jogador caro, caríssimo, tá? E eu vou dar a informação, eu vou gravar um blend para vocês, que aí fica resumido para vocês assistirem depois. Só que nesse blend eu vou falar, a proposta que o Corinthians fez está bem, aliás, eu já tinha falado isso, né? Está bem abaixo do que o Betis pediu. Sabe quanto que o Betis pediu? 15 milhões de euros pelo Luiz Henrique, tá? Em relação a Firmino, o Corinthians fez uma consulta ao Firmino. Sabe quanto que o Firmino ganha por mês? Aqui, ó, o que a minha fonte passou para mim, tá? Antes da coletiva, né? Aliás, o que a fonte me passou em relação ao Firmino. Samir, falamos sim com os representantes do Roberto Firmino, tá? A chance é zero. Ele ganha 30 milhões de dólares por ano, 150 milhões de reais. Ganha por mês algo em torno de 15 milhões, tá? Isso foi o que a minha fonte disse. Então, houve uma consulta, tá? Agora, a gente precisa entender uma coisa. O Augusto, se ele confirmar todas as informações que vazarem, e muitas não vão dar certo, porque consulta, você descobre que é caro, você já desiste. Proposta tem recusada, acabou, não deu certo. Se ele confirmar todas as negociações, cara, ele vai ficar como um dirigente que não consegue contratar. Então, a gente não pode ser inocente. Augusto Melo não vai confirmar todas as notícias que estão saindo. Ele não pode fazer isso, tá? Primeiro, vai atrapalhar negociações. Segundo, se ele confirmar tudo que ele tentou e deu errado, ele vai sair como um dirigente que está errando tudo. Só que para mim é normal, ele está tentando. Roleiser também, não perguntaram na coletiva. O Luiz Henrique, antes de perguntar, eu queria que perguntasse, eu não tenho medo disso não. Eu dei informação em primeira mão, meu timão confirmou depois, não tenho medo, eu quero que pergunte, vamos ver se ele vai falar ou não, porque eu confio, tá, nas minhas informações e confio nas minhas fontes. Então, resumindo, tá? Resumindo, para a gente deixar bem claro aqui, tá bem tranquilo, tá? A minha vida tá bem tranquila, até porque em relação ao Gabigol, ele confirmou aí 100%, foi o que ele pôde confirmar. Em relação ao Luiz Henrique, vocês viram que mudou até de voz o Rubão lá, ficou, não tem nada concreto, não pôde falar muito sobre o assunto, tá? O Augusto vai negar alguns nomes, é normal isso, o Firmino é um negócio muito difícil. Aliás, eu só falei que havia tido uma consulta, né, do Firmino. Eu ia trazer as novas informações hoje para vocês, que era impossível pelos valores que o Corinthians descobriu. Aliás, é só vocês pegarem nas entrelinhas, né? Quem é inteligente pegou. O Augusto Melo falou os valores do Firmino. E o que eu falei? Que o Corinthians consultou o Firmino. E o que a minha fonte disse hoje? Os valores do Firmino. Gente, é só vocês se ligarem nos detalhes, entendeu? Como que o Augusto sabia os valores do Firmino? Tá? Então é isso, o Corinthians consultou o Firmino, não tem chance, é muito caro, tá? Descobriu que é muito caro. O Corinthians fez uma proposta pelo Betis que está longe ainda do que o Betis pediu, informação exclusiva, o Betis pediu 15 milhões de euros inicialmente pelo jogador Luiz Henrique. Se vai baixar esse preço, eu não sei. Informação que me chega aqui é que o Corinthians não desistiu ainda, tá? Do Luiz Henrique. Félix Torres, que vocês estão perguntando, tá? A fonte do Samir é o presidente, estavam depois do negócio do Gabigol, vocês começaram a falar isso, porque o Augusto Melo começou a usar as minhas palavras, mas não tem nada disso, não tem nada de Augusto ser minha fonte, não tem nada disso, tá? Até porque fonte você não fala, né? Quem é sua fonte. Agora, Félix Torres não está no pacote anunciado hoje, simplesmente por documentos, por questão aí de detalhes. Lembra que eu falei para vocês que estava sobre detalhes, né? Mais uma, né? Mais uma informação aí que a gente
traz para vocês em primeira mão. Detalhes, né? Então, se está sobre detalhes, é algum documento ou outro que faltou, uma burocracia, né? Que faltou. Então não deu ainda para o Corinthians anunciar. Mas no caso do Félix Torres, o presidente Augusto Melo, na coletiva, confirmou que está contratado. Foi isso que eu entendi. Vocês não entenderam? Hein? Tá contratado. Tá contratado. Então vamos lá. Pacotão de reforços do Corinthians, depois desse pente fino. Lembrando, Gabigol, vou fazer um resumo rapidinho. De tudo, hein? De todos os reforços. Gabigol, ele confirmou tudo que eu falei. Tudo. Falou que a bola tá com eles agora. Tá? E eu falei para vocês, depende do Gabigol. Nunca vou cravar isso. E eu sei que eu vou enfrentar haters se o Gabigol não fechar com o Corinthians, mesmo sem nunca ter cravado, nunca ter dito que tá encaminhado, que tá avançado. O Augusto Melo falou que tá avançado, eu não. Eu só tô dizendo que o Corinthians fez proposta, falei já os valores, 2 milhões de reais por mês, luvas, o acordo com o Flamengo envolvendo grana e troca de atletas. Tudo isso é uma negociação complicadíssima. Só que depende de quem? Do Gabigol, mais do Gabigol. E eu não tô vendo, né, pelo menos por enquanto, vontade do Gabigol jogar no Corinthians, uma pitada de opinião agora. Então o Augusto confirma tudo, quase usou as minhas palavras aí, para você ver que tem um 100% de acerto. O Luiz Henrique, ele não confirmou claramente, aliás, até negou, e o Rubão disse que não tinha nada de concreto, o Rubão não negou a informação do Luiz Henrique. Mas é uma informação que eu dei em primeira mão, que o meu timão confirmou, o Corinthians, e recebi uma informação de uma fonte agora, o Corinthians continua tentando o Luiz Henrique, tá? Essa informação chegou agora para mim, o Corinthians